Então, a gente não, né, o Covid foi um evento aí que causou um delay uma alteração no modelo de trabalho aqui. A gente, né, de uma proposta de atendimento aqui de aulas, a gente teve que ajustar um monte de coisa, enfim. Então, é, algumas coisas a gente conseguiu falar que não estavam previstas, outras a gente não conseguiu falar. Então, a gente encerra hoje, né, a nossa parte de matéria aqui. Vou fechar bem rapidamente aqui a parte de hipertensão arterial. E aí a gente já fala um pouquinho da semana que vem, da nossa avaliação. E a tendência é que não tenhamos maiores problemas quanto a isso, não, tá? Então, de novo, todo mundo aqui está no oitavo período, está todo mundo aqui com uma necessidade de se formar, está todo mundo, né, a gente não está aqui, eu não estou aqui para dificultar a vida de ninguém, eu estou aqui para ajudar, compartilhar, fazer o que a gente se propõe a fazer, que é ajudar nessa transmissão aí de conhecimento, enfim. E ao mesmo tempo entender que o mundo hoje, né, o nosso modelo que a gente está vivendo precisou ser adaptado a um monte de coisa e fatalmente a matéria ficou mais curta. A gente teve existiam algumas coisas que a gente não conseguiu chegar, por exemplo, a parte neurológica, enfim, de câncer, né, oncológica. E não dá para a gente não dá para querer tudo. A gente precisa ter consciência do que a gente pode, e o que a gente não pode. Então, o Covid foi um fator relevante. A gente precisou adaptar o modelo de aula online. A gente precisou entender que nem todo mundo conseguia acesso, professores. Eu fico, né, às vezes assim, tem dia, teve uma aula nossa aqui que eu estava sem internet, não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Hoje mais cedo meu computador desligou e não queria ligar. Então, né, são coisas que ninguém estava preparado para isso. Muitos de vocês aí, eu tenho aluno que estava falando, Felipe, estou sem computador, tentando fazer o meu trabalho pelo celular. Estou tentando ajudar, mandei um tutorial para ele, cara, tenta ver aqui que tem alguma coisa que você está fazendo de configuração. Mas a gente tem que andar, a gente não pode ficar parado esperando a condição ideal. Tá? Então a gente evolui, anda com as coisas e vai fazendo. Tá? Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Puxar o bate-papo para cá. Beleza, bate-papo aberto. Alunos abertos aqui também. Caraca, deu ruim. Felipe, Pode falar. Tô só bom ajeitando dia. minhas Deixa telas eu só te aqui. fazer uma pergunta. Posso Uhum, só te fazer uma pergunta rápida? claro. Fora da matéria. Hum. Você come frutas todo dia? Todo dia não, mas eu gosto. Mas se tivesse a oportunidade de comer fruta todo dia, você comeria? Sim, sim. E você Depende preferia da que essa fruta. fruta. Tem Ah, fruta a que eu fruta não que você curto. gosta. Vamos supor Ah, que você gosta beleza. de mamão e manga. Pô, minhas frutas preferidas são mamão e manga. Beleza. Beleza. Aí tá, comeria mamão e manga. Você preferia que essas frutas viessem selecionadas inteiras ou você já iria preferir que elas viessem cortadas, né? E chegar até a sua casa nesse padrão, Provavelmente cortada. para você não ter o trabalho, certo? Sim. Né? Tá bom, Tudo obrigado. tempo e É minha dinheiro. pesquisa de mercado. Isso aí, então, beleza. Minha pesquisa de mercado com você. Valeu, Beleza, obrigado. fechou. Vamos lá, galera. Então a gente falou semana passada das causas da hipertensão. Aí vou voar aqui, tá? Idade, já falamos, gênero e etnia, excesso de peso e obesidade, gestão de sal, álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos e genética. E aí eu queria parar um pouquinho aqui nesse gráfico, que de novo ele mostra pra gente, ele esfrega na nossa cara aqui o quanto é importante a gente estar atento a essas populações especiais.
acabei de fazer uma pesquisa, sofrer aqui uma pesquisa de mercado, né? E aí a gente pode olhar para o nosso mercado de educação física assim também. Peraí que meu telefone não, para ver. Se a gente olhar para o nosso mercado, né, 95% das pessoas não gostam de praticar atividade física. A gente está falando que 5% das pessoas gostam, são amantes da atividade física. Né? Se a gente olhar para a população brasileira que pratica atividade física, não é uma parcela significativa da população. E se a gente olhar para dentro dessa parcela da população que pratica atividade física e analisa qual delas, quantos por cento dessa população está dentro de um centro especializado, né, uma academia, uma assessoria esportiva, uma clínica, a gente já vê que também é uma parcela pequena dessa parcela pequena que faz atividade física. Né? Ou seja, a gente já está... a gente já consegue entender, através de número, de fatos, que eu tenho uma população enorme, público potencial de consumo enorme. Então, quando eu olho para o meu mercado, eu faço isso. Felipe, qual é o teu mercado hoje? Você trabalha com grupos especiais? Não. Já trabalhou? Já. Onde? No hospital, durante 8 anos. Por quê? Porque eu olhei para o mercado de que forma? Quantos professores de educação física queriam trabalhar com aquilo? Poucos. Então eu olhava para esse mercado e falava, pô, eu olhei por um viés, né? Concorrência. Mas eu poderia ter olhado por um viés público-alvo, né? Avatares, que a gente acabou de falar. Quantas pessoas estavam sofrendo de alguma intercorrência, alguma morbidade cardíaca naquela época? Era uma parcela também muito significativa da população. Né? Tudo bem que eu fui trabalhar num local super nichado, Hospital Procardíaco, super nichado. Né? Era uma terceirizada que prestava um serviço para o hospital, então juntava lá a fome com a vontade de comer. Eu tinha pacientes infinitos chegando ali, né? Muitos pacientes todos os dias, e pessoas que precisavam de reabilitação. Por que não já fazer ali? Então, o dono do serviço, ele juntou o útil ao agradável. Né? Ele era o cara que fazia as avaliações do teste de esforço, o diagnóstico, e ele... Perdão, galera. E ele já oferecia o trabalho. Antiético, ético? Total ético. Então a pessoa ia ter que procurar um local para treinar, porque não ali onde já era a referência dela. Né? Então eu olhei para o mercado dessa forma. Hoje vocês podem olhar para o mercado assim também. Né? Cara, dessas duas formas, são várias formas de olhar para o mercado. Eu olhei de duas. Eu olhei de uma, falei uma segunda. Vocês podem olhar assim também. Deixa eu ver aqui o que o mercado tem de demanda. E aí a gente olha para grupos especiais e vê um enorme público aí potencial. Por quê? Só olha para esse gráfico. Olha a quantidade de pessoas que morrem. Né? Então aqui, ó, taxa de mortalidade no Brasil por doença cardiovascular e distribuição por causas no ano de 2013. Então tem aqui, ó, várias causas de mortes cardiovasculares. Então tem numa legenda aqui, ó, D e C, doença isquêmica do coração. Ou seja, lembra quando a gente falou de doença arteriocoronariana, que eu tinha lá o coração, o suporte sanguíneo diminuído, uma doença, uma isquemia? Tá aqui, ó, 31% das mortes por doença cardiovascular são derivadas da doença arteriocoronariana. E a gente lembra que eu podia tratar com atividade física, na verdade, podia prevenir com atividade física e tratar também com uma dieta equilibrada. Tudo que a gente vende. Tá? Depois, na legenda, DCBV, doença cerebrovascular. A gente também está falando aí de isquemias e hemorragias cardíacas. Né? Estamos falando de vascularização cerebral, algum problema aí.
Os AVCs, os AVEs também estão envolvidos aí. 29,5%. Depois, doenças hipertensivas, 13,8%. Mortes, hein? Mortes, isso aqui. Depois, ICC, insuficiência cardíaca congestiva. E depois outras doenças cardiovasculares, tá? Olha como é que é significativo. A gente tem tanta coisa para trabalhar, tantas pessoas que a gente pode ajudar. Então a gente pode ter o viés do professor, eu ajudo essas pessoas, eu posso ter o viés do professor empresário. Eu ajudo essas pessoas e ganho dinheiro com isso. Então você une seu propósito, né, com o que você vai fazer para ganhar dinheiro também. Beleza? Então, de novo, junta o útil com o agradável nessa história aí. Como que eu faço diagnóstico desse negócio agora? A gente está falando de hipertensão. Felipe, eu comprei o aparelho de hipertensão, o esfigmomanômetro e o estetoscópio, eu tenho ele na academia. O aluno chega lá, como é que eu faço? Bom, a gente já falou de monitorar, né? Lá nas aulas anteriores, está aqui. Só você chegar na aula anterior aqui. A gente perdeu um tempão aqui explicando como é que eu monitoro. Então, eu tenho aqui meu esfigmomanômetro, tenho meu estetoscópio e vou fazer a medida. Monitorei esse cara, a pressão dele está alterada. Ele é hipertenso? É assim que eu faço diagnóstico? Não. Lembra nesse vídeo, quando a gente falou que o cara mostra aqui a pressão arterial dele está aqui no estágio 1, sistólica, e aí a diastólica no estágio 2. Eu classifico ele como estágio 2, né, sempre como estágio mais alto. Tá? A sistólica dele está diastólica dele está normal, mas a sistólica está em estágio 1. Ele é estágio 1. Como que ele classifica isso? Através de uma média de medidas. Então, eu tenho aqui um mapa, que é um método que permite o registro indireto e intermitente da PA. Por que indireto? Porque ele não está lá dentro da artéria, tá? Ele vai fazer lá com esfigmomanômetro, igual a gente viu lá. Aí é uma medida externa, tá? E indireta, que fica durante 24 horas ou mais, tá? Enquanto esse paciente realiza atividades habituais durante o período vigília e sono, acordado e dormindo. Uma das suas características mais específicas é a possibilidade de identificar as alterações do ciclo circadiano. A gente passou pelo ciclo circadiano. Então a gente viu que a gente tem um momento de maior atividade, menor atividade, não necessariamente também relacionado ao sono, não é só dormindo e acordado. Também tem o ciclo circadiano. E aí eu posso também fazer as medições durante o sono, que é um momento de menor metabolismo, tá? Que tem implicações no prognóstico desse cara. Então, atualmente são considerados anormais as médias de uma PA média, né, de uma pressão arterial de 24 horas, 130 por 80, tá? Menor ou igual. Em vigília, 135 por 85 e no sono, 120 por 70. Isso são valores médios. Então, o mapa, que é o monitoramento da pressão arterial, tá? Ele durante todas as medidas, eu faço uma média de todas essas medidas, e aí o indivíduo, né, o médico, ele vai olhar, ele vai descartar os itens fora da curva. Por exemplo, o cara estava fazendo um treinamento intenso durante a medida. Cara, ele vai ver o que é normal e não é, e vai descartar ali. Então, é uma média, tá? Não é... E ele vai ver assim, durante o sono, esse indivíduo está com a pressão mais alta. Durante o momento que ele deveria estar em repouso, ela está mais alta. Durante a atividade, ela subiu mais do que o esperado. Então, ele vai monitorar isso tudo, ele vai avaliar isso tudo, para aí sim ele colocar que tipo de hipertensão você tem. Leve, moderada, alta, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Ele vai monitorar, ele vai diagnosticar depois. Não é naquela medida pontual que você faz. Ah, medi agora. Está agora 140. Pô, hipertenso, porque em vigília tem que estar menor ou igual a 135 por 85. Não. Pode ser um momento pontual meu aqui agora. Então, a análise não é
simplista dessa forma, tá bom? E aí os sintomas do indivíduo hipertenso. Não é comum ter sintoma de hipertensão moderada e leve. Lembra que ela é considerada doença silenciosa? Você não sente. Quando você percebe, você já está hipertenso. E outra coisa, deixa eu só de novo aqui, minha porta está batendo por conta do vento. Pronto. E uma outra coisa é, a hipertensão não tem cura. Ela é controlável, tratável, mas não é curável. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, e vocês talvez conheçam pessoas muito próximas a vocês, sofrem alguma intercorrência com morte ou não dessas daqui, porque acham que estão curadas da hipertensão. Eu vou dar o exemplo de casa, né? Minha mãe é hipertensa, estágio 2, ela não é raro ela ter picos hipertensivos de 220, já teve 240 milímetros de sistólica, né, de pico ali na intercorrência, ter que voar para o hospital para ele mexer. Lembra na nossa aula passada, na fórmula lá, área e força? Então ela corria para o hospital para tomar lá um diurético, né, sublingual, uma medicação rápida para fazer do controle neural ali da pressão arterial, né, e, e tentar prevenir alguma doença cerebrovascular, mas ela já teve vários AVCs isquêmicos transitórios por conta de pico de hipertensão. E aí vai analisar o motivo. Não estava estressada, estava nada. É que simplesmente ela ia lá no posto de saúde medir, monitorar a pressão arterial dela, ou diariamente, ou às vezes dia sim, dia não, e como ela medicada, né, talvez controlando pouco a dieta, mas ela estava medicada, a pressão arterial dela se mantinha estável, ela olhava para aquilo e falava, agora não preciso mais tomar remédio, já acertou meu problema. E ela sabia que não, assim, é uma pessoa que, difícil, minha mãe é difícil, eu falava com ela o tempo todo, cara, você não pode parar, você não está curado, você está tratada, então tem que manter, porque às vezes ela vai no médico, e o que acontece? A medicação ela começa a ter uma resistência depois de um certo tempo de uso. Então o médico avalia aquilo ali e ele vai diminuir ou troca, ele diminui, ele muda a medicação dela, às vezes ele aumenta a dosagem, às vezes ele diminui. Então ele vai avaliando isso. E quando ela ia ao médico e ele percebia que aquela dosagem nova estava fazendo muito efeito, ele diminuía um pouco, que já mudou de remédio 500 vezes, ela achava que, então peraí, o raciocínio dela é, se eu fui e ele diminuiu, vai ter um momento que ele vai parar, porque está melhorando cada vez mais. E não é assim. Está melhorando porque ela está com aquela medicação. Só que depois de um tempo, aquela medicação o teu corpo vai criando uma resistência àquela medicação. E aí muda de remédio, tá? Ou muda de estratégia. Porque eu posso usar diurético associado com vasodilatador, eu posso fazer uma combinação. E aí o médico muda de estratégia. Mas o raciocínio dela é, tô boa, paro de usar. E aí o que acontece? Pico hipertensivo. Ela já teve, só eu vi 2 AVCs. Estava presente. Ela teve 2 AVCs isquêmicos transitórios. Ficou um pouquinho de sequela na fala, pouquinho, tá? Sequela na fala. E por quê? Porque ela não sente mais. Para minha mãe, esses sintomas aqui da hipertensão já avançada, ó, dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada de sangramento nasal, minha mãe não tem nada disso. E vai monitorar a pressão dela, tá lá em 180 por 100. Ela tá normal, entre aspas. Por quê? Porque ela já não sente, o corpo dela já se adaptou àquilo ali. Comentário aqui, ó. Minha sogra também tem muita crise de hipertensão, mas a alimentação é horrível. Não faz atividade física e ainda tem muito estresse por ser comerciante. Não adianta falar sobre os malefícios da sua rotina. Não houve. Não doeu,
Não doeu no sentido de, cara, ela não, para ela isso não, ela não, talvez ela não tenha passado por um risco de morte para falar assim, caraca, agora eu vou resolver, né? Minha mãe já teve lá, já ficou internada e, cara, ela faz lá o tratamento dela, mas, por exemplo, o jantar dela é pão. Falo com ela, cara, tá de brincadeira. Aqui em casa, quando ela passa a temporada dela aqui em casa, o jantar dela é pão. Falo, não, pelo amor de Deus, vamos, né, mudar isso aí. Também não faz atividade física, mas por quê? A gente vai também, eu faço uma tortura psicológica, né, com ela. Cara, vai morrer, não vai ver seu neto. Pô, então aí ela fica, se, se ajusta um pouquinho, mas depois foge, tá? Um outro comentário. Só um minutinho, galera. Vi, esse cheiro de queimado tá vindo daí? Cheiro de queimado, tá sentindo aí? Então, cara, será que é minha bateria? Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui, galera. Cheiro de queimado forte. Não é aqui o carregador. Beleza. O carregador tá bem quente. Ah, tá vindo aqui. Não, tá vindo de fora. Achei que o queimado fosse aqui interno. Foi mal, galera. Tive que dar essa pausa aí pra analisar se não tava pegando fogo mesmo. O carregador tá pegando fogo aqui, mas o cheiro não é de queimado dali. Então, ela não ouve, tá? Então, é comum. Um amigo meu descobriu que era hipertenso depois de passar mal durante uma festa. Ah, deve ter tomado uns negocinhos, né? Saímos correndo com ele para o hospital. E depois, durante as semanas seguintes, ele foi fazendo acompanhamento e descobriu essa hipertensão. Nunca sentiu nada, nenhum sintoma. Isso aí. Santo de casa não faz milagre, é igual diabético, mesma coisa. Eu peguei uma passageira, uma vez dizendo que tinha ido ao médico e a glicemia dela estava em 400, caralho, 400 ou 600. Ela disse, médica chata, vou continuar tomando meu açaí. Ela bateia no 600 e ela não sentia um sintoma. Então, glicemia 600, cara, ela já deveria estar, cara, visão embaçada também, tendo nefropatia diabética, enfim, cara, é bem alto isso aí. Mas é isso mesmo, cara, as pessoas. A nossa função como professores aqui é educar, tá? Na academia, lá na escola, a gente tem que educar as pessoas. Só que elas têm um livre-arbítrio de fazer ou não. Você vai mostrando. E santo de casa não faz milagre. A minha esposa não faz atividade física. Cara, eu já tentei de tudo. Eu até agora não consegui resolver essa parada. Meus pais também não fazem. Então, sim, é, mas eu dou. A minha liderança nesse caso está sendo pelo exemplo. Eu faço. Eu mostro que eu estou fazendo. É uma forma de educar. Entendeu? Como tem coisas também que eu não faço. Muita gente já tentou resolver e talvez não tenha. Aquilo para mim ainda não surtiu efeito. Eu não fui educado para fazer aquilo. Eu não sei, estou tentando pensar em um exemplo de alguma coisa que eu acho que eu esteja certo, mesmo as pessoas falando que eu esteja errado. Pensar em alguma coisa que eu. Ah, sei lá, não tenho minha vida financeira não está organizada como os consultores financeiros falam. Pode ser, tá bom? Então é isso. O nosso papel é ser educador e tentar, tentar não, né? E brigar para mostrar para as pessoas, brigar no bom sentido, que ela precisa se organizar nessas questões, tá? Pera aí, galera, só mais um segundinho. O cheiro de queimado tá bem forte. Tá, beleza, eu vou avançar aqui. Capaz de fazer com outro profissional do que profissional de casado? Não tenha dúvida, tá? É a tal da autoridade.
a tal da autoridade. E assim, quem está perto da gente é muito comum quando começa a ver a vida como ela é, né? Ela talvez, por exemplo, minha mãe me viu, obviamente, desde criança. Então, quando ela, para ela, eu não consigo, ela não consegue me ver como autoridade na atividade física, sabe? Por quê? Porque para ela eu sou filho dela. E aí, e aí quando ela vai ao médico, que o médico fala alguma coisa, eu falo, cara, mas eu já te falei isso várias vezes. Então, mas ela não consegue enxergar em mim essa autoridade. É por isso que o santo de casa não faz milagre, porque ela talvez veja outras coisas em mim, menos essa autoridade que eu estou tentando passar. E eu cansei de brigar com isso. É, é, no sentido de ficar angustiado, sabe? Ah, tem que. Não quer, não quer. Beleza, que faça com outro. Mas faça. Minha mãe tem hipertensão e problema com lâmpada por fraqueza muscular. Eu converso que ela precisa mudar. Você está e olha a minha cara, fala aham e vaza. Eu já passei por muito disso daí. Muito. Minha mãe já larguei de mão, ó. E a maioria aí sabe que ela tem câncer e tal. Cara, você não pode forçar as pessoas, não tem jeito. Mas dá o exemplo, Douglas. Dá o exemplo, entendeu? Você precisa dar o exemplo. A nossa liderança primeiro tem que ser pelo exemplo, né? Brincando aqui de novo, falando, ó, eu fiz lá a brincadeira do post. Brincadeira não, né? Um comentário que eu falei, você fiz um post que é assim, é basicamente um exemplo, né? Faça o que eu faço também, não só o que eu falo. Então, a gente precisa ser exemplo. Estou dizendo que a gente não vai ter hipertensão, que ninguém aqui vai ter problema. Vai ter, mas a gente precisa dar o exemplo. Se eu vendo a saúde através da atividade física, que eu faça atividade física. Se eu vendo emagrecimento através da atividade física, que eu emagreça através da minha atividade física. Se eu seja lá o que você vende, mas dê o exemplo. Outro caso aí, a minha mãe fuma pra caramba, já pedi várias vezes para ela parar, mas ela fala que já viveu a vida inteira para cuidar da gente e agora ela quer viver fazendo o que gosta. Segura. Meu, tu vai fazer o quê? Ela sabe que faz mal? E ela quer fazer? Tenta aí uma estratégia igual eu faço, apelo emocional. Fala, e aí, então tu vai morrer antes de ver teu neto? Minha mãe, a parada dela é o neto. Então faz isso aí, meu irmão. Tenta uma outra estratégia. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó, tá? Tá dando para ver de boa aí? Porque eu não estou apresentando a tela para não ficar lento o computador, tá? Me diz aí se está vendo, tá dando para ver legal. Então vamos lá. Visita ao médico. Visita 1, tá? Faz a medida de pressão arterial, né? Depois, né, junto com isso, o médico faz anamnese, exame físico e a avaliação laboratorial. Ele pega lá o exame de sangue, analisa tudo, ele cruza todos esses dados, tá? E aí ele pode analisar aqui, ó, pressão da pessoa. Vou começar na esquerda aqui, ó. Tá em pico, é uma emergência. Ele identifica que nessa visita é uma emergência, tá? Minha tela fechou. Ele encaminha um serviço de atendimento, tá? Então, a imagem está pequena aí. Luciana, você está vendo no celular e o celular está na vertical? Se tiver, tenta colocar ele na horizontal, para ficar mais fácil. Me fala aí. Ou se aí qualquer coisa eu tento aumentar. No computador está pequeno? Então me fixa na tua tela. Coloca a minha. Me fala como é que tá, galera, porque a gente vai olhar aqui a imagem. Qualquer coisa eu projeto a tela aqui. Tá pequeno? O que vocês estão vendo aí agora? Estou projetando a tela. A mesma coisa? Então, peraí.
Ah, professor, mesmo dando zoom, não dá para ler as letras. Fica embolado. Espera aí, deixa eu parar aqui minha apresentação. E vou compartilhar outra coisa. Botou na horizontal e abriu mais, né? Tá. Vou compartilhar a apresentação. Deixa eu parar aqui. Compartilhar minha tela inteira. Talvez funcione. Compartilhei a tela errada. Vê se melhorou. Me falem aí se melhorou, pessoal. Pode abrir o microfone. Agora melhorou. Beleza. Melhorou sim. Show. Deixa eu puxar aqui para outra tela. Então, beleza, vamos lá. Visita 1. Medida de pressão arterial, e aí ele correlaciona com anamnese, exame físico e avaliação laboratorial. Se tiver um caso de emergência ou de urgência hipertensiva, encaminha para o serviço de urgência. E na academia? Mesma coisa. Faz a medida de pressão arterial. Se ela tiver alterada muito alta, né, através da... Você vai perguntar para a anamnese, a sua pressão arterial quanto é que é? Como é que ela costuma ficar? Minha pressão arterial, eu tomo remédio. Eu estou querendo crer que você já fez a avaliação dessa pessoa, tá? Ela está vindo para treinar como rotina. E aí você, na rotina, fez a avaliação física dela, fez a medida da pressão arterial dela. Como é que está a tua pressão arterial? Como é que é normalmente? Normalmente é 130, tá? Você monitora ali, está 180 e ela não está sentindo nada, cara, está muito diferente. Você olha, a pressão está um pouco alterada hoje, não assusta a pessoa também, senão ela infarta ali mesmo. Mas olha, se a aula 6 está no portal, tá. O Wanderson está perguntando. Depois eu confiro lá para vocês, mas estava. Então você fala para a pessoa, olha, a pessoa está alterada, tal. Então eu sugiro que você, né, procure seu médico, ligue para o seu médico. Ah, eu não tenho médico, vou no SUS. Então dá um pulinho para olhar, porque ela está um pouco alterada. E é legal a gente tá sempre prevenindo. Então trabalha na prevenção, não trabalha no susto, no atendimento, não. Mas vai que é legal, se quiser eu vou com você, dá um jeito, tá? Agora aqui no consultório, se a pressão está menor, igual 140 por 90, com risco baixo cardiovascular ou médio, tá? Se a pessoa tem esse risco baixo porque ele fez tudo aqui na anamnese, tal, aí pode ser pressão de consultório. O médico pode considerar em fazer um mapa para definir se essa pessoa é hipertensa ou não, e ela pode considerar o MRPA, tá? Depois eu falo sobre isso, tá bom? Já vou falar sobre isso. Por quê? Porque a pressão, de novo, no consultório, estava acima de 140, maior igual 140 por 90, com risco baixo ou médio de hipertensão, tá bom? Beleza? Então, como é que é risco baixo ou médio? Lembra lá de estratificação de risco? A gente teve uma aula só sobre estratificação de risco. Então, o médico, nesse caso aí, é que está fazendo essa análise, tá? Tranquilo aí ou não? Beleza. Então, vamos lá. Tá, Wanderson, depois eu vejo então e coloco lá esse material para você se ele saiu. Só para constar, galera, o Wanderson está procurando aqui o material e saiu. Teve alguma mexida lá no sistema, a Celso mexeu, e, por exemplo, todas as aulas gravadas sumiram. Aí eu botei, aí 2 dias depois sumiu de novo.
Cara, e aí ficou nessa labuta aí. Aí tem uma semana que as aulas estão lá e não sumiram. Então, pode ser que essa aula especificamente tenha sumido, tá? Então, beleza. Se tem 2 pessoas procurando e não acharam, deve ter sumido essa aula. Eu vou colocar de novo, tá? Mas as aulas de vídeo, por exemplo, procura aí, então, aproveita que vocês dois estão aí, procura para ver se as outras aulas de vídeo estão aí, tá? De marketing e de grupos especiais. Os vídeos, os links dos vídeos, que esse link leva para o YouTube, para a gravação da aula, tá? E aí, beleza, volta para cá. Então, a pressão arterial maior ou igual a 140 com risco baixo ou médio, o médico considera fazer um mapa, tá? O mapa, ele monitora ambulatorialmente a pressão arterial. Beleza? O que é ambulatorialmente? Ele vai ficar lá sendo medido, tá? Pode ser que ele coloque aquele aparelho e vá para casa? Pode, tá? Ele vai ficar 24 horas monitorando a pessoa e aí vai fazer a média, tá? Ele pega durante o sono, durante aquilo que a gente já falou, tá bom? O MRPA é o residencial. Você vai fazer medidas pontuais, tá? De tanto em tanto tempo você residencialmente vai lá e faz a medida. O mapa ele é um pouco mais eficaz, né? Porque ele vai de 15 em 15 minutos medir. O MRPA ele pode você coloca em alguns pontos específicos, tá? Em alguns momentos específicos. O mapa ele é de 15 em 15 minutos. Só que o MRPA, teoricamente, é mais fácil porque você faz em casa, você compra o aparelho. O mapa, você tem que ir lá ter aquele aparelhinho do médico, enfim. Pode ser que não tenha a opção de usar o aparelhinho na hora, enfim, tá? Você não tem a grana para pagar o plano de saúde, e aí no SUS pode não ter o mapa, enfim, tudo isso. Tá, os arquivos de vídeo estão lá na matéria, então não saiu ainda. Depois eu boto essa aula. Aí, beleza, fez o mapa. Na visita 2, a PA dele tá menor que 135/85, pode ter sido uma hipertensão do avental branco. O que é isso? Aquela pessoa que fica nervosa na hora da consulta, na hora da avaliação, na hora do teste. Isso pode acontecer, tá? Se na visita 2 ela estava maior que 130 na sistólica, né? Ou em 24 horas, tá? Maior do que 80, aí ele pode diagnosticar como hipertensão. Se ele faz o residencial, ele já muda o parâmetro aqui, ó, na visita 2. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 135 ou diastólica maior ou igual a 85. Felipe, eu tenho que ficar gravando isso aqui? É 130, é 80, é 135, 85? Não precisa gravar nada disso. Eu só estou dizendo como que ele diagnostica a hipertensão. Só estou dizendo que para você, naquela medida pontual que você faz lá com o teu cliente, teu paciente, seja lá como você queira chamá-lo, e você tem uma medida pontual e você acha que ele é hipertenso, ele não é. Ele está num momento pontual da medida. Não se prenda nisso. Ele tem que vir com diagnóstico de hipertensão para você, tá? Não é assim de uma hora para outra, numa medida só, que você vai fazer esse diagnóstico e vai lá dar uma de maluco e achar que é médico, ou vai medicar o cara. A gente já falou de medicação aqui, tá? Cuidado, isso tudo você pode ter uma consequência jurídica depois, se você não ficar atento a isso, tá? Então, vamos lá, você como professor, você vai fazer uma medida pontual e vai dizer se você atende ele ou não, baseado também no quê? Na anamnese que está aqui, ó. Você já avaliou esse cara. Você tem que ter esse dado na tua mão para trabalhar. Felipe, e aula online? É o problema. E o professor que dá aula coletiva e não faz isso? É um problema. Tá? Ele tem essa responsabilidade enquanto professor e educador e prestador de serviço em controlar aquela galera que está aí. Então eu estou dando uma aula de grupo. Tem alguém ali que é contraindicado a fazer alguma atividade que você vai passar, você deveria saber. Você deveria saber. Se aquela pessoa morre ali, vai ter uma investigação.
Se for provado que foi uma fatalidade, ok. E se for provado que foi uma negligência profissional? Ah, Felipe, a pessoa caiu na minha frente passando mal. A gente falou lá de salvamento, né? Se eu não medicar, eu posso ser encarado como recusa, né? Como esqueci a palavra, gente, me ajuda aí. Se eu não atender a pessoa ali, não medicar, eu posso estar fugindo. Socorro. Omissão Omissão de de socorro, né? Não, você não, na tua profissão não diz que você medica as pessoas. Você vai fazer ali, se caiu na tua aula, tu virou as costas, meteu o pé, é uma omissão de socorro. Agora ficou ali, tentou entender, ligou para o médico, fez o que você pode fazer, que você está habilitado e capacitado a fazer? Não. Da mesma forma que, se você faz uma atividade física, prescreve, sem avaliar aquela pessoa que está ali, e ela se lesiona ou tem uma intercorrência muito grave, e ela mesmo fala assim, cara, mas o professor tinha que saber, ele não me perguntou nada disso, e ela te processa, talvez você perca um processo por negligência profissional. O responsável técnico é você. O que acontece aqui no Brasil, a população é muito tranquila, muito gente boa, né? Mas hoje a gente já tem a cultura do processo. Né? Muito tempo atrás nem tinha, mas hoje tem. Machuca uma pessoa para ver. É muito provável que você sofra um processo. E aí depois vai falar, não, mas eu falei para ela tomar esse cuidado, ela não tomou, e beleza. Eu fiz isso, beleza. Tá? Então isso vai ser estudado, investigado depois. Então se você nunca avaliou a pessoa, nunca fez uma anamnese, nunca monitorou nada, e ela passou mal na tua aula, cara, a responsabilidade sim é sua. É sua. Ah, Felipe, fiz avaliação, ela me disse que era hipertensa, eu prescrevi uma atividade, ela está tomando medicação, está tudo anotado aqui na avaliação, eu prescrevi uma atividade correta, dentro do nível de intensidade, mesmo assim ela passou mal, pô, aí é uma fatalidade, não é uma negligência sua. Pode acontecer. Ela é risco alto, pode fazer atividade física? Pode, desde que tenha tudo, né? Por exemplo, lá no Hospital Procardíaco, a gente trabalhava com paciente de alto risco. Teve intercorrência lá? Teve. Em 8 anos eu só vi uma, mas teve. E foi negligência nossa? Não, poderia acontecer. Era um risco calculado, mas era. E aconteceu. E aí, como é que faz? O atendimento, papapá, beleza. E vamos embora, vamos em frente. Lá é diferente, né? A gente teve lá atendimento de massagem cardíaca, choque, a parada toda, remove para o hospital, não sei o quê. O paciente sobreviveu, 2 semanas depois estava lá de volta com a gente. Não foi negligência, foi um risco e uma fatalidade que pode acontecer dentro daquele risco. Mas se você nem faz isso, e aí? Essas aulas à distância, se tiver provado que você prescreveu o treino para uma pessoa que está lá do outro lado e essa pessoa passou mal através disso e você monetizou esse troço, ou seja, você vendeu essa aula de alguma forma, você era um prestador de serviço. Uma coisa, o que não é videoaula, não é personal trainer online, né? É você tá treinando ali, isso não é, tá? Você tá fazendo uma live treinando e as pessoas estão te imitando. Cara, cada um também sabe de si, né? Agora, se dentro dessa live você tá ali falando, faz assim, faz assado, tal, você tá ministrando um negócio. E pior, se você cobra por isso, e aí a coisa vai ficando só pior, tá? Então tem que estar atento. Hoje a aula não é para falar disso, mas tem que ficar atento, porque, por exemplo, uma medida de pressão arterial, você já pode resolver muito problema. E tem uma terceira situação ali, ó. Encontro 1 no médico aqui, tá? Pressão arterial acima, maior ou igual 140/90, com risco cardiovascular alto, ou pressão arterial acima de 180/110, já é um diagnóstico. No médico. O médico conhece a pessoa, fez a anamnese, exame físico, avaliação laboratorial. Felipe, chegou na academia, alguém com a pressão arterial maior ou igual a 140/90, risco alto. Tá? Eu posso falar que ela é hipertensa? Se ela não veio com diagnóstico, não. Mas tá tudo aqui. Mas não, você não é um profissional que diagnostica. E ela veio com diagnóstico. Eu posso falar que ela é hipertensa? Você pode ler o diagnóstico. O diagnóstico não é seu. Se ela já veio com diagnóstico, acabou. Ela já tem o diagnóstico.
Beleza? Ponto. Tá tendo um pico hipertensivo. Vou dar o treinamento para ela? Não. Vou dar o mesmo remédio que ela toma? Luizinho, se tiver ele, a gente já conversou sobre isso. Eu não daria. Eu, Felipe, não daria. Pergunte para o seu jurídico. Então, se você perguntar para o Felipe, não dá a medicação. Liga para o número de emergência que ela botou lá na ficha. Filho, seja lá quem for. Fala, Luizinho. SAMU, filho da pessoa, vê se ela mora perto, já aciona a família. Tira o teu da reta. Tira o seu da reta. Você não é obrigado e também não vai assumir uma culpa que não é tua. Nem vai criar uma culpa para você. Tá? Ou tem um médico stand-by na tua academia. E isso é surreal. Quase que isso vira lei. Então vamos fazer aqui, abrir um parêntese. Não sei se vocês já ouviram falar no ato médico. O que era o ato médico? Alguém já ouviu falar? Ato médico? Me diz aí. Ou pelo microfone. Sim, eu já escutei. Quem mais? Eu já. Sou Débora? Beleza, então tá, tem mais gente ali. O que era o ato médico, galera? Resumindo, os médicos eram responsabilizados por um monte de coisas que não necessariamente era culpa deles. Então, o cara se deu mal numa academia, se machucou, vou dar um exemplo nosso. Aí o professor fala, não, mas peraí, o teu médico te deu um atestado aqui dizendo que você podia fazer, mas você deu um treinamento que não estava adequado para aquilo, mas no teu entendimento estava. E aí o cliente fala, putz, então se o meu médico disse que eu posso, eu fiz e me machuquei, culpa é do meu médico. Nem é dele, né? Nem é do profissional que ele contratou, a culpa é do médico. E isso não era só na educação física, era em várias outras áreas. E aí o médico olhou e falou assim, bom, peraí, meu irmão, se está jogando a culpa em mim de uma coisa que eu não interferi, eu falei que no meu atestado hoje, aqui nesse momento, ele estava apto para fazer aquilo que eu diagnostiquei aqui, que eu analisei aqui, eu então quero uma parcela disso aí. Então tá, para que você prescreva um treino físico, eu vou ter que avaliar o teu treino físico. Porque se o teu treino físico fizer mal para a pessoa, a culpa não é minha, que eu disse que ele pode fazer treino físico, então eu vou ter que avaliar o teu treino físico. E isso não era só na educação física. Por exemplo, fonoaudiólogo. Se você vai, qualquer profissional da área de saúde que fosse prescrever alguma coisa, um médico tinha que ir lá e avaliar para ele se isentar da culpa. Até certo ponto eu entendo. Se o médico diz que você é apto a fazer atividade física e você faz uma atividade física que te lesiona, a culpa não é dele. A culpa é de quem prescreveu a atividade física ou sua, que fez de maneira autônoma e errada. Então vamos dividir a culpa. Só que o que acontece com o ato médico? O médico estuda exercício? Não. Tratamento fisioterápico? Tratamento de fonoaudiologia? Não. O médico não estuda isso. Ele estuda doença. Então não cabia a ele definir se aquilo estava certo ou não. Agora, a culpa também não era dele, não tem que ser dele. E aí eles meteram uma lei que, cara, um projeto de lei. Então, beleza, todo mundo da área de saúde vai ter que responder ao médico. Já que a culpa é do médico, então todo mundo agora responde ao médico. Óbvio que essa lei, ela quase passou, mas ela não passou, porque o médico não tem competência para analisar outras coisas. Da mesma forma que a culpa não é dele se o treinamento foi mal feito, tá? É diferente de um termo de responsabilidade, tá? O termo de responsabilidade é, cara, tem coisa que eu não sou culpado. Vou saltar de paraquedas. Não sei se alguém já saltou de paraquedas. Você assina um termo lá dizendo, se der merda, a culpa não é do instrutor, porque existe um risco de dar merda, do paraquedas não abrir. E existe um risco mais baixo ainda do paraquedas reserva não abrir. Mas existe. E se esse risco acontecer, a culpa não é do instrutor. Você assume que você sabe daquele risco ali, tá? É diferente do médico atestar que você pode, você faz qualquer treinamento para a pessoa se machuca e a culpa é do médico. É diferente. O ato médico deveria ser assim,
Um ato sobre responsabilidade. Cada um sabe a sua responsabilidade. Eu, como professor, tenho a Felipe, minha, o médico tem a dele, o paciente tem a dele. Fala. Felipe, Eu. mais uma vez você também falou, mesmo que nas academias tivesse o aluno chegasse lá e assinasse um termo como esse, de que eu isento o professor porque alguma coisa, a gente ainda teria culpa, não é isso? Se for provado que você fez algo errado, sim. O cara tá te contratando ali, ele não tá te isentando de problema, tá? Ele tá te contratando para um serviço que tem protocolo para ser ministrado. Se você está aqui estudando qual o percentual de pressão arterial que esse cara pode ou não treinar, e você faz diferente disso, a culpa é sua. Diferente de você falar para ele ir embora, ele fingir que vai embora e treinar. Entende? Você tem um risco como profissional e tem uma obrigação de prescrever um treinamento eficiente, seguro. Por isso que eu falo assim, galera, ser bom tecnicamente não é um diferencial de negócio, de mercado. É uma obrigação do mercado. Ninguém vai te contratar esperando que você seja um bosta, que você faça uma coisa errada. A pessoa te contrata para você fazer alguma coisa certa. Só que existe uma possibilidade de fatalidade disso dar um problema. Sim, isso o aluno te isenta. Agora, se você faz uma coisa totalmente diferente do que tecnicamente a gente sabe que é certo, a culpa é sua. Entendeu ou não? Sim, entendi. Entendeu? A diferença. E o professor, e ainda tem os alunos que mentem, né? Pra gente, quando a gente pergunta se é hipertenso ou diabético, e eles falam que não. Com receio. Por exemplo, já aconteceu comigo de ter 2 vezes. A aluna ia treinar eu não lembro se era amigo ou cunhado dela, não lembro. Uma não era hipertensa, podia fazer um treino normal para ela, e a outra era. E as duas tinham o objetivo de emagrecer desesperadamente. Essa que não é hipertensa, fizeram o treino dela direitinho, e a outra escondeu que era hipertensa porque queria um treino parecido com o da outra. Assim, ela ficou com receio de falar que tinha pressão alta e o treino dela ela achar inferior, né? Por eles não entenderem, achar que ia passar um treino fraco e que ela ia demorar a emagrecer. Assim, o pensamento de aluno, né? Por não entender. E eu já vi várias vezes aluno esconder que é hipertensa com medo disso, da gente tratar eles como se fossem doentes, assim, como se fossem inválidos e não pudesse fazer tudo na academia. Ainda tem isso, né? Beleza, e ela passou mal ou ela não? Foi tudo bem, funcionou? Como é que foi isso? Não, eu lembro, já tem um tempo, já tem uns 2 anos isso, mas você falando me lembrou. Ela ficou 1 semana fazendo um treino igual da outra menina, igual assim, com a mesma número de repetição, de intervalo, e depois de 1 semana, essa amiga dela, no salão mesmo ali, ela conversando com a gente, ela soltou isso, que essa tal outra amiga dela era hipertensa, mas queria o treino igual porque ficou com medo da gente passar um treino fraco, né? Ao ver deles, um treino fraco, por ela ser hipertensa, mas ela não passou mal. Aí eu lembro que a gente até comentou, graças a Deus por isso, porque ela poderia ter passado mal, né? E se passou também ela não falou. Pelo menos ali na nossa presença, enquanto treinava, ela não passou mal, não. Tá. Mas eu já vi muitos casos assim. Tá, e aí a diferença, assim, a negligência era você não ter perguntado nem ter feito uma avaliação. Agora, você perguntou, fez avaliação, perguntou, né, documentou esse negócio, e ela omitiu o dado, ela assina. Por isso que eu, Felipe, no final de uma avaliação, eu coloco a assinatura do aluno, declarando que as informações ali estão corretas. Porque, assim, podem não estar corretas, mas eu me protejo. Eu acho que é o certo também. Mas tem exatamente isso que eu estou falando. No momento da avaliação, ela mentiu. Porque pergunta isso, se é diabético, não tem problema. Se é hipertenso. Só que na academia, nessa academia que aconteceu isso, a
A anamnese, a avaliação da pessoa não era impressa, era só no computador. Tudo bem, mas Entendeu? é um documento, tá lá. Não tem problema. Sim. Agora, se você fez, documentou, e eu gostava sempre de falar assim, olha, tá aqui, ó, você me relatou isso tudo aqui, assina aqui, dizendo que você tem ciência de todos os dados aqui são verdadeiros, tal. Cara, quantas vezes o aluno falou assim, ah, tá, e sabe uma coisa que eu esqueci, professor? Aí lembrava de falar. Por quê? Era uma forma, mas vai perder cliente fazendo assim. Mas é uma forma de você trabalhar com mais responsabilidade. E aí, de novo, é o papel do educador. É o papel do educador. E você também, depois, se tiver algum problema, eu tive um caso exatamente desse. Uma pessoa que não contou, eu fiz avaliação, tá? Passei para o professor de salão. Também queria emagrecimento, ela. E ela, na avaliação, ela não comentou nada, que era hipertensa, tudo normal. Fiz os testes, fez o teste de esforço de banco, de boa. Banco não, esteira, Cooper. Foi bom. Fiz a medida lá de pressão arterial antes, tudo certinho, estava toda tranquila. No treinamento dela, foi prescrito para ela lá que ela faria um treinamento aeróbico de acho que 20 minutos, se eu não me engano, faria o treinamento de força alternado por segmento, papapá, beleza. 2 semanas depois, eu estou fora da academia, me liga a dona da academia, Felipe, olha só aqui, cadê a avaliação da aluna tal? Falei, a cópia foi para ela, mas eu tenho lá na pasta no documento, tal, tá no computador. Por quê? Ela estava na esteira que caiu convulsionando. Quem atendeu ela foi um fisioterapeuta que estava malhando do lado, meu amigo, por sinal, né? E fez o atendimento e ela tá aqui desmaiada ainda, a gente já ligou pro SAMU, papapá. Ela toma alguma medicação? Eu falei, eu não me lembro, tem que abrir a avaliação dela, mas o que eu lembro é que ela não tinha nenhum problema, tá relatado lá. Aí pegaram a avaliação dela, a anamnese dela tudo ok, beleza. Não tomar nenhuma medicação e tal. Quando ela voltou, a gente fez o atendimento, levou para o Miguel Couto, chegou lá no Miguel Couto, descobriu que a senhorita lá era hipertensa, que estava 1 semana sem tomar medicamento, que naquele dia específico ela estava num jejum, naquele dia ela não fazia jejum, então o corpo dela não estava acostumado com isso. Ela estava de jejum e não tinha bebido nenhum tipo de água, nenhum tipo de líquido, e que ela já estava na esteira há quase 1 hora. Tudo errado. Então ela teve uma convulsão, ainda não sabia, ninguém sabia explicar o que era, e ela foi atendida. Beleza. Depois aprendemos, né? Depois a gente descobriu que ela era hipertensa, ela omitiu isso na avaliação, ela ia ser madrinha de um casamento, e ela queria caber no tal do vestido lá de madrinha de casamento, e ela estava fazendo aquela loucura lá. Problemas, ela mentiu, né? Então a gente não sabia. E o que ela fez depois? Ela processou a academia. Ela processou a academia querendo. O que ela queria? Ela não tinha plano de saúde, ela morava no Leblon, malhava na academia no Leblon, não tinha plano de saúde. Então o que ela queria no processo? Que a academia pagasse o plano de saúde dela, né? E não cobrasse ela para o resto da vida, porque a academia foi negligente em não fazer o atendimento correto. Isso foi o que ela processou. E aí na audiência, o juiz, eu tive que ir na audiência, junto com o dono, o juiz falou, olha, você mentiu, a academia te perguntou, você mentiu, a academia prescreveu uma coisa dentro do que estava aqui planejado para você, você fez um monte de coisa diferente, você não estava tomando medicamento, tal, você agiu de má fé. Porém, academia, sua própria prescrição aqui foi 20 minutos de treinamento, X, e ela já estava 60 minutos, ou seja, ninguém atendeu ela, ninguém monitorou essa paciente. Então, assim, a gente quase dançou com a negligência de, vocês prescreveram uma coisa e vocês mesmo estão deixando ela fazer a moda carai. Então, isso foi um problema, mas que não foi considerado pelo juiz, o juiz deu ganho de causa para a academia. Tá?
Mas se a gente não tivesse feito a avaliação, provavelmente essa pessoa tinha ganho. Por quê? A gente foi negligente 2 vezes. E teria sido negligente 2 vezes. A gente não fez a avaliação e deixou ela fazer o que ela quisesse lá, e isso causou um problema para ela. Tá? Como a gente avaliou e ela estava documentado, e ela agiu de má fé na avaliação, porque ela era hipertensa e tomava medicamento, não era uma coisa assim, ela não sabia que era hipertensa. Ela sabia, ela não conseguiu ganhar a causa. Tá? E eu não sei nem se ela agiu de má fé, não. Eu acho que ela aproveitou que passou mal, né, e o advogado dela falou, cara, você tem como ganhar aqui. Tá? Então, mas a gente se protegeu com uma avaliação. Tá? E lá a gente nem fazia avaliação de PA nessas pessoas quando elas na avaliação eram saudáveis, não tinha nenhum problema. Só quando a pessoa já tinha o diagnóstico, daí a gente fazia toda vez que a pessoa chegava. Fala. Felipe, você disse que a pressão arterial, quando você tem pressão alta, ela é tratada, ela não é... você não acaba com ela, né? Não. Com esse problema. Você mantém ela controlada. Manter ela controlada. Agora, vamos supor, no caso de aumento de peso, quando a pessoa perde peso e a pressão volta ao normal e não precisa mais de medicamento, ela seria um tipo de controle? Sim. Então vamos falar do triângulo do controle, tá? Triângulo de tratamento, a pirâmide de tratamento. São 3 coisas. Uma delas né, você trata a hipertensão, primeira coisa, diagnosticou, primeira coisa que você faz, medicamento. Por quê? Lógico, do grau da hipertensão, tá? Hipertensão leve, você tenta sem medicamento primeiro. Mas vamos falar diagnóstico de hipertensão já grave, né? Primeira coisa, medicamento. Por quê? Porque ela não vai conseguir fazer atividade física, já que a pressão arterial dela ela é grau alto, tá? Então entra com medicamento. Depois, em paralelo, tá? Dieta. Pobre em sódio e pobre em caloria. Para quê? Para que ela perca peso. De preferência gordura, tá? Controlou, aí ela passa para atividade física. Então você vai controlar de 3 formas: medicamento, dieta e atividade física. O objetivo da atividade física é fazer com que ela perca peso e controle a pressão arterial através de hábitos saudáveis de vida, tá? Isso pode eliminar um dos 3, que é a medicação, tá? Significa que ela curou? Não, significa que ela está em tratamento. O tratamento dela vai consistir em dieta, controle do peso e atividade física. Esse é o tratamento. Ela não se curou. Uma vez diagnosticada, se ela parar com isso, pode voltar. Pode não, vai voltar a hipertensão. Tá? Vou falar pode, porque vai que não volta em uma pessoa ou outra. Mas tem gente que vai precisar fazer os 3. Tem gente que vai fazer só o controle com atividade física. Mas isso é uma forma de tratamento. É por isso que a atividade física tem que ser encarada como tratamento também. E quando a pessoa não é hipertensa, é um tratamento profilático, ou seja, eu estou fazendo prevenção. Ela é uma prevenção, porque se eu deixar um fator de risco da atividade física, da hipertensão, não é idade? Então, se eu vou envelhecer, é provável que eu fique hipertenso. Então, eu já estou fazendo um tratamento preventivo, porque eu vou ficar velho. Eu vou envelhecer. Esse é o objetivo das pessoas, né? Tranquilo? E aí eu tenho aqui a score de risco da hipertensão. Ninguém precisa gravar isso, tá? Mas pode colar, ter essa tabelinha para você colar no local que você trabalha. Então, ótimo, menor que 120/80, normal, entre 120 e 129. Esse aqui é o mais comum. Ah, mas tem um órgão que disse que agora mudou. Beleza, mas por enquanto ainda é esse aqui. Tá? Podem ter outros sendo utilizados, mas esse aqui é o utilizado até hoje. Tá? Risco. É recomendado o uso do score para estimar o risco cardiovascular, que leva em consideração o valor da PA basal e o conjunto de fatores de risco para eventos cardiovasculares. Então, o conjunto de fatores de risco daquela aula de fator de risco que a gente já viu. Então, na Europa, eles utilizam o score
mas no Brasil a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o score de risco global, tá? Além disso, informações da história, exame físico e exame complementar ajudam a refinar essa classificação. Quem na academia analisa a história? Beleza, a maioria das academias que faz avaliação analisa a história daquele paciente. Faz exame físico, aí já diminui. Pede exame complementar, diminui mais ainda. O que é isso? É aquela academia que analisou o histórico da pessoa, fez o exame físico e falou, olha só, faz um teste de esforço e volta. A academia não faz. Por que não faz? Porque o cara pode ir embora. O cara pode ir embora e não voltar nunca mais. Por quê? Caso que a Débora deu aí. Ele quer emagrecer a qualquer custo, aí ele mente. Então, assim, nem ele está preocupado com a saúde dele. Mas você tem que estar preocupado com a saúde dele, deixar isso claro para ele e estar preocupado com a tua carreira. E não arrumar uma treta na tua carreira aí, principalmente no início da carreira. Ou para a tua empresa. Tomar um processo de direito consumidor na tua academia significa que às vezes você vai pagar uma multa processual aí que inviabiliza o teu negócio. Tem que ficar atento, tá? Então, depois vocês vão ter... não vou falar de score agora, porque vai ficar muito longo, mas existem aqui os fatores que você vai analisando e bota a pessoa em risco baixo, moderado, alto ou muito alto, tá? Tratamento. Hipertensão arterial. Vamos lá. Pressão arterial elevada. Sistólica de 120 a 129, diastólica inferior a 80. Risco reduzido de doença cardiovascular. Alteração no estilo de vida. Se ela tem alteração no estilo de vida, reexame de 3 a 6 meses. Risco elevado. Tem alterações de estilo de vida, reexame de 3 a 6 meses. Presença de doenças cardiovascular, tem que fazer alteração de estilo de vida, reexame de 3 a 6 meses. Olha isso. É a mesma coisa. O tratamento é igual para quem tem uma pressão arterial entre 120 e 129, sistólica e diastólica inferior a 80. Ou seja, eu tenho que reexaminar de 3 a 6 meses e mudar meu estilo de vida. Para todo mundo, tá? Que tem risco reduzido, elevado ou já é doente, mas está controlado. É isso que esse gráfico está dizendo, essa tabela está dizendo. Ela está controlada aqui? Sim. Ela é baixa, moderada ou já está diagnosticada, mas está controlada? Eu tenho que alterar meu estilo de vida e fazer reexame de 3 a 6 meses. Nem só um, nem só o outro. Tem que fazer os dois. Fazer os dois. Minha mãe nem está aqui, porque a pressão dela normal é mais alta, e ela não altera o estilo de vida, só faz o reexame. Não adianta nada. Não está tratando. Está convivendo. Hipertensão arterial estágio 1, tá? Sistólica naqueles parâmetros. Se ela tem risco reduzido, alteração no estilo de vida e reexame. Risco elevado, tratamento com medicamento redutor da pressão arterial e reexame mensal. Se ela já é diagnosticada, mesma coisa. Hipertensão estágio 2, tá? Sistólica de 140 ou mais e diastólica acima de 90 ou mais. Tratamento com 2 medicamentos redutores de pressão arterial e reexame, no risco reduzido. Risco elevado, tratamento com 2 redutores de reexame. Tá? Mas não pode fazer atividade física. Não pode fazer atividade física. Cadê a alteração de estilo de vida? Não está presente mais. Ó. O tratamento aqui é depois que ele faz o tratamento farmacológico e ajusta a pressão arterial, que ele vai fazer a alteração no estilo de vida dele mais ativo. Por quê? Porque nesses casos aqui, tirando aqui, ó, volta. Aqui, ele não pode fazer atividade física porque ele não está com a pressão arterial controlada. Beleza? São recomendações aqui, ó, alteração de estilo de vida para todas as pessoas que recebem tratamento com medicamento. Qual estilo de vida ele vai alterar? Dieta. Estresse no trabalho. Mas atividade física não, porque ela não é indicada para paciente com a pressão arterial não controlada. Beleza? Depois vocês vão ver com mais calma. Evidências agora da atividade física e do exercício físico na redução da PA. Qual foi a medida? Atividade física diária, né?
Olha a quantidade de redução, está aqui, ó, de 3,6 a 5,4 milímetros na sistólica e na diastólica. Então, se eu olho para cá, enquanto está 130, 139, e eu reduzo 3,6 milímetros, eu vou calcular o quanto eu vou melhorar essa pessoa. Exercícios aeróbicos, olha, quanto eu reduzo em pré-hipertenso e o quanto eu reduzo em hipertenso, e resistido em resistido dinâmico. Não reduz aqui em hipertenso. Por isso que a gente faz o concorrente também. Melhora, faz o treino de força e melhora e faz o treino aeróbico também. Tá? Treinamento resistido, 2 a 3 vezes por semana, 8 a 10 exercícios para os principais grupos, dando prioridade para a execução unilateral quando possível. Por quê? Para diminuir a pré-carga. De 1 a 3 séries, 10 a 15 repetições até fadiga moderada, redução de velocidade de movimento, tendência de apneia. Então, pausas longas e passivas, de 90 a 1 minuto e 20, 120 segundos. Então, de 1 minuto e meio a 2, né? Então, isso tudo aqui são aqueles protocolos lá que você aprende em treinamento. E tem um livro legal chamado... Eu vou pegar depois, enquanto vocês estão olhando aí, vou pegar o livro para mostrar para vocês, mas vou mandar a fotinha. Vou dar 2 segundos. Aqui, ó, livro físico. Não sei se vocês estão conseguindo me ver aqui, ó, na tela. Estão me vendo? Tá em inglês, mas já tem em português. Esse aqui ainda é um antigo, tá? Os guidelines do American College para teste e prescrição de exercício. Então tem muita coisa aqui. Tem obeso, gestante, hipertenso, vários tipos de doenças cardiovasculares. Então tem tudo. Cara, o livro está tão guardadinho aqui que ele soltou a capa. É um guideline muito legal, é um guia, né? E já tem versão em português. Se procurar aí, você consegue até os PDFs do livro aí. Né? Não pode compartilhar PDF, que é crime. Eu tenho, mas não posso compartilhar. Mas vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão ver que esse PDF é comum aí de você encontrar também. Tá? Em off, depois a gente passa. Oncológico, eu acho que tem. Deixa eu lembrar aqui. Teste, cadê? Prescrição de exercício. Princípios de treino. Cardíaco. Vamos lá. Artrite, diabetes, dislipidemia, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, pacientes imunológicos, osteoporose, doença arterial periférica, doença pulmonar e gravidez. Passando por crianças e idosos. Não tem oncológico aqui. Existem livros para oncologia já, tá? Eu não tenho ele aqui, mas depois eu posso pesquisar. Mas não tem aqui. Esse aqui não é para... Não tem para paciente oncológico. Infelizmente. Uma boa pergunta, porque eu não lembrava disso. Tá? Bom, vamos lá. Recomendações em relação à atividade física e exercício. Para todos os hipertensos. Recomendação populacional, prática de atividade física. Hipertenso controlado. Hipertensão não controlada, ela é contraindicada. O exercício físico é contraindicado. Fazer no mínimo 30 minutos por dia, OMS, né? Oi, alguém abriu aí para falar.
Alguém vai falar? Não? Então, vamos lá. No mínimo 30 minutos por dia, atividade física moderada de forma contínua. Tá? Uma de 30 minutos ou acumulada, 2 de 15 ou 3 de 10. 5 a 7 dias por semana. Significa que o cara pode fazer 3 treinos de 10, um de manhã, um de tarde e um à noite. É o acumulado. Isso vocês já estão cansados de saber. Para maiores benefícios, recomendação individual, beleza? Exercício físico, treinamento aeróbico complementado pelo resistido, treinamento aeróbico, modalidades diversas, tá? Não, diversas, várias. Pelo menos 3 vezes por semana, ideal é 5, pelo menos 30 minutos, ideal é entre 40 e 50, intensidade moderada definida por maior intensidade conseguindo conversar, sem ficar ofegante. Ou, já que esse cara ele pode vir com um diagnóstico dizendo assim, ó, treinar a tantos por cento, risco de eventos cardiovasculares em tantos por cento. Tá? Isso é comum de aparecer. Então você vai treinar esse cara no percentual que ele tá vindo indicado pelo médico. Capa do meu livro soltou. Depois eu vejo. Sentir-se ligeiramente cansado ou cansado, manter a frequência cardíaca de treino na faixa calculada pelo, aqui é a reserva, frequência cardíaca de treino igual, máxima menos a de repouso, vezes o percentual que você quer trabalhar, mais o repouso. O que é isso aqui? Esse aqui é a fórmula de Carvone, tá? Baseado na frequência cardíaca de reserva. Muita gente usa 220 menos idade, mas 220 menos idade é um problema. Por quê? Porque ele não é para ser usado assim. Ah, eu vou trabalhar 50%. Então ele faz 220 menos idade. Imagina que eu tenha 20 anos. Então, 220 menos idade, 200. 50% é quanto? 100? Não. Porque essa fórmula, 220 menos idade, ela foi criada para ser usada aqui, ó, dentro dessa aqui, ó, frequência cardíaca máxima. É uma estimativa da frequência cardíaca máxima. O percentual eu vou calcular aqui, ó, minha frequência de treino é igual. Exemplo que eu dei agora. Frequência cardíaca máxima. No meu caso, 220 menos 20 anos, deu lá, 200. Menos a minha de repouso. Imagina que a minha de repouso fosse 50. Então, 200 menos 50, 150. 150 vezes o percentual que eu quero trabalhar, vezes 0,5, tá? Mais a minha frequência cardíaca de repouso. Aí eu vou encontrar meu treino, minha frequência de treino. Tá? Tá aqui, ó, frequência máxima deve ser obtida num teste ergométrico máximo feito em uso dos medicamentos regulares ou pelo cálculo da frequência cardíaca máxima pela idade, 220 menos idade. Essa última não pode ser usada em hipertensos com cardiopatias ou em uso de beta-bloqueador, porque está afetado a dinâmica cardiovascular. Ou bloqueador de canais de cálcio, que também pode influenciar a dinâmica cardiovascular. A frequência cardíaca de repouso deve ser medida após 5 minutos de repouso deitado. Ou percentual, utilizar 50 como limite inferior e 70 como superior, na média. Porém, esse percentual que você vai utilizar aqui, ele depende também do diagnóstico. O médico pode falar assim, você vai trabalhar até 50%. Então, o teu limite superior é 50%. Esse aqui de 50 a 70 é o moderado, é a média moderada da população. Então, tanto que aqui, ó, fazer no mínimo 30 minutos por dia de atividade física moderada. Moderada é entre 50 e 70. Mas pode ter paciente que tem uma recomendação de trabalhar até 60, vamos botar assim. Então você vai trabalhar entre 50% e 60%. Tá? Professor, eu precisei sair aqui, deixei o celular aqui, saí e voltei agora. É só uma dúvida. Essa tela que você está explicando essa situação é para aluno hipertenso? Isso. Ou é todo mundo? Hipertenso. Ah, tá. Obrigada. Para todos os hipertensos. Tá. Aqui. Tá, valeu. Tá? Então vamos lá. Cálculo da zona de trabalho. É o famoso ZAT, Zona Alvo de Trabalho. Tá? Vou colocar aqui. Ó. Deixa eu sair aqui. Deixa eu comparar o compartilhamento. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar uma outra tela aqui.
ZAT é a zona-alvo de trabalho ou zona-alvo de treinamento. Beleza? Deixa eu pegar um bem autoexplicativo aqui. Em português, de preferência, para ajudar. Na verdade, o que eu vou fazer, eu vou escrever naquele slide. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Mais fácil ainda. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo e eu vou mostrar aqui o slide. Bom, vocês estão olhando aí, provavelmente, o slide, tá? O que é o ZAT? A zona alvo de treinamento ou de trabalho. Muita gente usa o nome zona alvo de treinamento, muita gente usa zona alvo de trabalho. Tanto faz. Eu sempre usei zona alvo de trabalho, tá? Mas zona alvo de treinamento. Então, ZAT é igual o percentual da frequência cardíaca que eu quero trabalhar. Beleza? Como é que eu acho o meu percentual aqui? Esse percentual é o que eu espero do meu treino. Eu não falei que hipertensão do treinamento é moderado? Tá? Moderado, no exemplo aqui, é igual entre 50% e 70%. Tá? Esse é o moderado. A gente está dizendo aqui. Então, minha zona alvo de trabalho vai ser 50 a 70. Como é que eu vou calcular isso? Tá? Pensando aqui na fórmula, tá? Tem aqui, ó, minha frequência cardíaca de treino, minha zona de trabalho é a frequência máxima menos a frequência de repouso vezes o percentual que eu quero mais a minha frequência de repouso. Essa é a fórmula. Tá? Então vamos lá. Como é que eu encontro a frequência máxima? Vamos pegar aquela mesma fórmula lá. Frequência cardíaca de treino. Frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca de repouso vezes o percentual que eu quero, percentual de treino, está aqui, menos não, mais a minha frequência cardíaca de repouso, está aqui, essa é a fórmula, tá? Repouso. Então, essa aqui é a minha fórmula. Como que eu encontro a frequência cardíaca máxima, galera? Ou eu vou medir o cara, vou fazer um teste com ele, vou medir, ou eu vou estimar a frequência cardíaca máxima. Tá? Eu posso, deixa eu colocar aqui, ó. Frequência cardíaca máxima, ela pode ser medida ou estimada. Eu tenho condição de fazer um teste máximo? Não. Então eu vou estimar. Então essa fórmula vai ficar assim, ó. Frequência cardíaca de treino é igual a 220 menos a idade. Aqui o tal do Carvone fez uma predição, um cálculo, um percentual, uma equação para estimar uma frequência cardíaca dentro dessa fórmula. Não era para você usar só isso e acabou, que é o que todo mundo faz. Então é 200, vou até botar dois parênteses aqui, porque eu vou ter que fazer essa conta aqui primeiro. 220 menos idade, lembra que cada parênteses eu faço primeiro, menos a frequência cardíaca de repouso. Mesma coisa, vezes o percentual que eu quero de treino,
mais a minha frequência cardíaca de repouso. Estou entendendo nada? Vamos lá. Vamos resolver essa fórmula. Frequência cardíaca de treino é igual. Qual é a idade da pessoa? Vou usar a minha no exemplo. 20. Qual é, então? 220 menos idade é igual a quanto? Se eu tenho 20 anos, 220 menos 20 anos. Tá? Menos minha frequência cardíaca de repouso. Quanto é a minha frequência cardíaca de repouso? Chuta aí, 70. Nesse exemplo. Tá bom? Nesse exemplo. Vezes, quanto eu quero trabalhar? 50%. Mais, quanto é a minha frequência cardíaca de repouso? 70. Então, estou calculando aqui, ó, minha frequência cardíaca de treino para 50%. Agora vamos resolver. 220 menos idade. Por que 50%? Porque eu estou querendo trabalhar 50%. Tá? 220 menos idade, 200. 200 menos 70, 130. Vezes 50%. Mais 70. Então vamos lá. Frequência cardíaca de treino, faz a conta aí. Quanto dá? 130 vezes 0,5. Me ajuda aí alguém. (65). 65 mais 70. Logo, minha frequência cardíaca de treino para 50% é igual a 65 mais 70. Quanto dá? 135. BPM. E se eu fizer a cagada que todo mundo faz? Ah, eu quero treinar 50% da minha frequência cardíaca. Então, outro exemplo. Eu vou pegar 220 menos idade, menos 20, vai dar igual 200. Quanto é 50% disso? 100 BPM. Olha a diferença. Eu encontrei, olha que diferença. Eu encontrei pela fórmula da frequência cardíaca, droga, pela fórmula de frequência cardíaca, pelo ZAT, tá? Eu encontrei que 50% é 135. Pela zoeira que o nego faz aí no mercado, 220 menos idade, 50%, 100. Eu tenho 35 batimentos de diferença. Se eu estou falando de uma pessoa comum, que não é doente, beleza. Pode significar assim, eu não estou treinando dentro da zona-alvo que eu deveria, não estou treinando a intensidade que eu deveria. Agora, se eu estou treinando com um paciente doente, esses 35 batimentos de diferença pode fazer muita diferença. Pode fazer muita diferença. Então, pensar em zona-alvo de trabalho, de frequência cardíaca, eu tenho que fazer esse cálculo aqui, em cima disso aqui, ó. Minha frequência cardíaca de treino é igual a máxima menos a repouso, vezes o percentual que eu quero, meu objetivo é esse aqui, mais a frequência cardíaca de repouso. Aí você vai substituindo tudo. Ah, Felipe, mas por que 50 70? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que moderado, atividade física moderada, está aqui, ó, para pacientes hipertensos controlados, é de 50 a 70%, na média. Na média. Mas eu posso receber um paciente que o médico fala para mim, treinar com esse cara até 80%. Então você vai definir aqui, ao invés de botar 50, você vai botar 80, 0,8 nesse cálculo.
Felipe, Ah, posso dar uma pitada aí nesse gráfico do 220 do Carbonem? vai. Eu costumo fazer o seguinte, eu faço uma linha lateral, uma embaixo, 200 em cima, que é 220 menos a idade, você botou 20, 200 em cima, vamos supor que o cara tem um batimento cardíaco de 60 em repouso, 60 embaixo. Eu quero trabalhar com ele entre 40% e 60%. Aí eu estimulo 40%, 50% e 60%. Nesse gráfico eu dou uns riscos e coloco essa Uhum. porcentagem. Aí eu faço o cálculo, 200 menos os 40, Uhum. eu vou achar 200 menos 160 batimentos. Aí eu Entendi. vou multiplicar pela porcentagem que eu vou trabalhar, Você 40%. está falando de frequência Depois eu cardíaca de somo com a reserva. basal. Então, você está usando a frequência Isso, cardíaca de exatamente. Aí reserva. você acha de trabalho. Só que a frequência cardíaca de E reserva, você acha de trabalho. só que tem um erro clássico aí. A frequência cardíaca de reserva, você mede o 60, não mede? É o risco de baixo? Isso, é 3 dias. O cara faz a medição em 3 dias da frequência cardíaca em repouso ao acordar. Quando ele chega Aham. na academia, eu fico deitado 5 minutos e Isso. refaço de novo. Aí, com os 3, Perfeito. com o meu, eu faço o somatório, divido e acho a basal dele. Dali eu começo o trabalho. Perfeito. A linha de baixo tua tá perfeita. E a linha de cima, como é que tu faz? A linha de cima, você tá me dando a tua idade. Felipe tem 30 anos. 220 menos 30, eu sei que a frequência cardíaca dele em 3 dias, mais a que eu tirei para confirmação, ele em repouso 5 a 6 minutos, Não, e deu não, só a fluxo linha de dorsal. cima. Só quero a linha de cima. Como é que você define a linha de cima? A linha de baixo. Como assim a linha de cima? Você não bota a linha de baixo em cima da frequência basal dele? A frequência cardíaca de Então, repouso olha dele? só, eu achei 220. Você achou 220 é 220 a frequência, como? menos dos 20. Como que você achou 200? 220 é o Carvone. Eu tirei 220 da idade de 20 que tu me deu. É a mesma Falou que o coisa. cara Então tu tá tem 20 fazendo. anos. Não, o que você tá fazendo é a mesma coisa. Eu achei que você botasse para todo mundo 200. Exatamente. Não. Só, pô, quando você faz esse tipo de conta que você fez, com um gráfico é muito mais rápido e menos desembaraçoso. Sabe Você por faz que no não? estalo. Sabe por que não? Porque você sabe fazer regra de 3. Se eu perguntar aqui, dos sei lá quantas pessoas estão aqui, ninguém vai. Isso eu estou falando porque são 10 anos dando essa aula, tá? 80, 90% da turma não sabe fazer regra de 3. E o que você faz é regra de 3, cara. Por isso que eu mando o cara seguir essa fórmula aqui, ó. Ele vai substituindo, ele não precisa fazer regra de 3. Entendeu? Entendi. O que Porque você pela faz minha- é a mesma coisa, só que você faz uma regra de 3. É mais rápida. Só que tem que saber fazer regra de 3. Não, Galera, tá certo. vem aqui no bate-papo, na sinceridade. Quem aí sabe fazer regra de 3? Na verdade, quem não sabe fazer regra de 3? Na sinceridade. Beleza? Esse que é o problema. Olha lá, minha esposa faz pra mim, beleza? Não tem problema não saber ou não. Isso aqui é uma forma de você pegar e não precisar fazer a regra de 3. Mas o que o Luizinho está falando é, cara, se você fizer uma regra de 3, ele traça aqui o limite inferior, frequência de repouso. Ele traça o limite superior, ele faz uma regra de 3, tá certo? Entendeu? Não tem problema não. É mais rápido. Mas concordo contigo. Tá certo sim, Felipe. Segue Entendeu? o teu raciocínio. É mais rápido. Desculpa aí. Não, tá certo. Eu faço por regra de 3 também. Mas isso aqui, ó, aqui é a forma como o Carvone mandou fazer. O Carvone nem manda fazer regra de 3, tá? Ele manda fazer isso aqui, ó. Porque na tua regra de 3, provavelmente você não soma o repouso. Você só usa o percentual da reserva. Você tem que... Não, somo repouso. Eu somo repouso, sim. A reserva é isso aqui, ó. Eu somo a máxima, tiro a... Se eu te mostrar o gráfico, fica mais fácil você entender. Mas é a mesma coisa, ó. Isso Jogo aqui, ó, 220 menos 130 aqui, ó. Então, esse 130 aqui é a tua reserva, é o teu gráfico. O teu gráfico tá aqui, ó. 130 batimentos é o teu gráfico. Entendeu? O restante da conta tá aqui, ó. Você usa os 50% e soma o repouso. Acabou. Aqui é o teu gráfico e aqui é a tua conta. Tu tá me vendo? Tô. Certo. Tu tá me vendo? Tô. Vê se tu vê isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui.
Você está muito pequenininho. É que está um pouco escuro. Mas eu entendi o que você está fazendo. Deixa eu parar aqui o Entendeu? compartilhamento de Boto tela, 200 galera. em E cima. aí vocês vão... Bota na câmera do Luizinho aí. Vai, Luizinho, fala. Acho que todo mundo vai ver agora, quando você Eu falar. boto. Vamos lá. 220 menos 20. Tá, Achei 200. Coloquei desce lá um em pouco aí, cima. porque tá vendo muito a tua janela, não tá vendo a folha. Acertou? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Acertou? Vai, fala aí. Tá meio escuro. Vira ao contrário, Luizinho. Bota a janela nas tuas costas. Deixa a janela nas tuas costas aí, ó. Assim? Não, bota a janela, fica de costas para a janela. Porque a janela no fundo tá dando muita luz. Show, show. Aqui. Pronto, melhorou muito. Então, vamos lá. 220 menos a idade. 200. Lá em cima está 200 BPM. Frequência cardíaca em repouso durante 3 dias, mas Acho o dia que ele desligou chega a na câmera, hein? Hã? Acho que você desligou a câmera. E agora? Foi? A câmera. Aí, melhorou. Foi. Vamos lá. 220 menos a idade, que foi 20 que tu me deu, achei 200. Põe lá em cima. Faça o risco. Eu quero trabalhar com 40, 50, 60, entre essa faixa aí. Achei o batimento basal, 60. Aí eu venho aqui embaixo. Primeiro cálculo. É 40%, 200 menos 60, 140. 140 vezes 4, que é os 40%, 56. Mais a frequência de repouso de 116 batimentos. Pô, é a mesma coisa com 50. A mesma coisa que está aqui na fórmula. Exatamente a mesma coisa. Você está usando o cálculo da reserva, que é o que o Carbone manda. Isso aí, mas eu acho mais interessante com esse risco, que você consegue mensurar sem se perder. Mas aí o cara tem que saber É uma dica para a rapaziada aí. Mas boa dica. Boa dica. Entendeu? Boa dica. Foi, para mim foi, perfeito. Valeu então, vamos seguir. Show de bola. Mas é isso, galera. Fechando aqui então, beleza? Com a ajuda do mestre Luizinho aí, que está sempre ajudando. E a gente fecha por aqui. Vamos falar da semana que vem. O que a gente vai falar na semana que vem? O que a gente vai trabalhar na semana que vem, tá? Semana que vem vamos fazer aquela prova de novo pelo Forms, igual a gente fez a P1, tá? Quais são os conteúdos, né? Eu vou subir, já vi que essa aula não tá, que nossos amigos aí já viram que não estava a aula aparecendo. Vou subir essa aula. O que a gente vai falar? Quais são as matérias? Então vou colocar aqui no chat. Síndrome metabólica, tá? Depois, classificação de risco. Escala Marcic, é isso aí. Síndrome metabólica, mais classificação de risco, mais envelhecimento, mais doença arterial-coronariana, mais DPOC. Felipe, isso não é P1? Sim, matéria acumulativa, normal, tá? Mais hipertensão arterial e mais o autismo, tá? Vou dividir as questões aqui, 10 questões espalhadas, preferência 4 a 5 questões aqui de hipertensão e autismo e 5 a 6 questões das outras coisas que eram de P1. Então o peso maior é nessa matéria agora que está mais fresquinha na nossa cabeça, tá? Como é que vai acontecer? Semana que vem, a nossa aula é 9h30. Eu vou abrir... Desculpa te interromper, porque falhou meu áudio aqui com você falando. É de 4 a 5 questões sobre o que? Autismo? Autismo e hipertensão. Ah, tá. Obrigada. E o restante das outras, que era o que a gente falou até a P1. Tá? Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho, galera. Mensagem urgente aqui. Pronto. Vamos lá.
Como é que a gente vai fazer? A aula não começa às 9h30? Vamos começar de novo 10 horas, meia hora para a galera se organizar, beleza? 10h10 eu solto o link do Google Forms. Pum, botei o link aqui. Vocês vão cair dentro da prova. 11 horas eu interrompo, 50 minutos de prova. Mais do que suficiente, muito mais do que suficiente. 50 minutos eu paro, o link vai parar. Tá? Então, teremos aqui, por escrito, ó, 10 horas, a abertura da sala, botando até em caps. 10h10. Vou tirar de caps, que parece que eu estou gritando com vocês. Início da prova. Só um segundo. E 10h50, encerramento. Já copia isso aí, todo mundo. Encerramento da prova. Marketing tem prova, Nicolas? Logo você, Nicolas, dando esse mole. Marketing tem prova? Só batendo, hein? Isso. Logo você? Então vamos lá. Felipe, eu mandei a minha prova. 10 horas. Meu sistema aqui no internet. Cara, se não bater aqui, se a prova não bater no meu Google Forms, não tem o que fazer. Não tem. É impossível. Ah, mas foi o fornecedor da internet. Cara, aí tu vai ter que entrar em contato com o fornecedor da internet. Então, o que você precisa fazer? Porra, 50 minutos de fazer uma prova dessa, entrega essa prova antes de acabar esse horário. Não deixa para entregar no último minuto. É viver perigosamente. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Tu vai querer ficar 49 minutos tentando colar a prova, perguntando para alguém? Beleza. Você vai ter mais tempo para responder todas as questões com cola, né? Isso. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer esse probleminha aí. É o risco. Fez a prova em 10 minutos, enviou e deu merda. Enviou, você vai ficar tentando enviar essa prova aí durante 40 minutos. Dá tempo de falar comigo, dá tempo de fazer um monte de coisa. Agora, enviou a prova 11 horas, 10h59, e a prova não bateu aqui no Forms, não bateu, é prova não entregue, 0. Pô, mas foi meu negócio. Cara, se organiza, tá? Mas e a prova? Eu posso enviar a prova para outro lugar? Não, é o formulário, vai ter lá. Se acabou o formulário, você tem um botão, enviar. Enviou, ela chega aqui. Ah, mas o Google pode sumir com a minha prova? Nunca ouvi falar disso. Tá? Já pesquisei, já fui no pessoal da TI. O Google não some com a tua... Nunca ouvi falar que o Google errou em algum momento e o formulário não chegou. Pode acontecer? Pode, mas esse percentual de probabilidade deve ser de 0,01%. Cara, se você fosse tão azarado, tá? Cadê? Gente, vocês vão acabar a prova com 20 minutos. 20 minutos. 10h10 até 11, vai, 11 horas. Beleza. São 40, são 50. 40, 50, vai. 10h10 até 11. Pô, mas com 20 minutos vocês acabam essa prova com sobra. Eu não consigo entender como é que alguém leva 50 minutos para fazer uma prova básica, igual aquela prova que a gente fez antes. É porque tem que estar muito... Não tenha medo de prova, gente. Tem que ir na calma, na tranquilidade, tá? Não tem medo de prova. As minhas provas não duram tanto tempo. Não duram. Isso aí não é agora. Isso é testado há mais de 10 anos. Ô, professor, Ah, a questão não é se são 40 ou 50 minutos, é que você falou que são 50. Aí nos cálculos aí dão 40, depois as pessoas vão ficar enchendo a porra do saco, entendeu? não, É isso que eu tô beleza. falando. 11 horas. Tô reclamando. Não, eu tô só explicando, porque tem gente que fica
Não, mas é porque, cara, vamos lá, vou copiar aqui de novo. Vou botar aqui de novo. Vou 50 minutos fazer essa prova. Esses 50 minutos é para não ter encheção de saco. Mas vai ter. Eu sei que vai ter. Que vai ter um que não vai conseguir fazer em 50 minutos uma prova básica. Mas não tem problema. Tá aí, ó, 50 minutos. Beleza? Ó, vou entrar 10h25, que é a hora que eu saio. Beleza. Contanto que você entregue, você pode entrar 10h45, Rodrigo. Se tu me entregar ela até 10h59, não tem caô. Beleza? Não tem caô. Se me entregou ela depois que o formulário fechou, eu não posso fazer nada. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda hora vem alguém me falar, todo período, vem alguém falar, pô, mas o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada, tá? É a regra do jogo. Vamos falar de futebol. Se acabar 0-0, eu declaro alguém campeão. Só tem um jogo. A disputa é só um jogo. Acabou 0-0. Existe um campeão? O juiz apitou. Acabou a partida. O cara vai lá e chuta a bola pro gol. Valeu o gol? Não valeu. É regra. Mas eu estava com a bola no pé. Mas o juiz já apitou. Acabou, não vale. Regra, regra, regra. E mesmo falando isso, vai ter treta daqui a 2 semanas, tá? Tira no paro ímpar, não dá, o juiz já apitou, não tem mais como fazer paro ímpar. Show de bola? Tranquilo, tamo junto? Posso parar a gravação? Parando a gravação.